Oi, pessoal! Então, lembra que semana passada a gente falou sobre o comportamento do sujeito nas orações? E aí que ele pode ser sujeito agente, sujeito paciente? Então, agora a gente vai entrar na análise desse sujeito, né? Qual é o comportamento dele dentro da oração e qual é a classificação que ele vai receber por isso, tá? Então, vamos lá para os tipos de sujeito. Então, lembrando que sujeito, né, é sobre quem a gente vai falar, quem não, né? É aquele termo que concorda com o verbo, lembra? Então, o predicado fala sempre sobre o sujeito, tá bom? E aí, a gente tem alguns tipos de sujeito que podem aparecer. Simples, composto, determinado, oculto, tá? Vamos começar pelo simples. Por que é simples? Não é porque é simples, é porque existe um núcleo só. O que acontece? A gente pode ter um sujeito enorme, cheio de núcleos, cheio de palavras importantes. Quando a gente tem o sujeito com um núcleo só, com uma palavra que é indispensável, a gente vai chamar de sujeito simples. Olha os exemplos aí, ó. Pedro viajou. Bem, a oração mais curtinha, né? Eu tenho o sujeito e o verbo que é o predicado. Acabou, né? O verbo está concordando com o sujeito, né? Em tempo, né? Tá no tempo não, em número e pessoa, desculpa. Tá no singular, Pedro também no singular, né? Verbo não vai para masculino e feminino, então tá tudo certo. Nós aprendemos o alfabeto. Então, eu já tenho aí, ó, um sujeito, um verbo e um complemento. Os três construíram um projeto. Eu coloquei ali entre parênteses, ó, que o verbo refere-se ao numeral substantivado. Por quê? Sempre que eu coloco um artigo na frente de qualquer palavra que não seja substantivo, eu vou substantivar essa palavra, tá? Toda palavra que antes tiver um artigo vai ser um substantivo, vai se comportar, vai funcionar como um substantivo. Então, apesar de 3 ser classificado como numeral, ali ele está se comportando como substantivo, tá? Então, os 3 construíram um projeto. É claro que com essa frase isolada, eu não sei quem são esses 3, porém, com contexto, sim. Mesmo assim, isso não impede que eu classifique o sujeito como simples, tá? Porque os 3 construíram um projeto. O verbo está concordando com o sujeito, então eu não tenho dúvida de classificar como sujeito simples, tá? E ali, ó, é provável que ele viaje hoje. Eu tenho uma oração funcionando como sujeito. Nesse caso, a gente vai ter um nome para essa oração, que não interessa pra gente agora, mas eu preciso de apresentar para vocês, tá? Então eu tenho ali, o que é provável? Que ele viaje hoje. Ou seja, que ele viaje hoje está se comportando como sujeito desse meu período. Tudo bem? Então, o sujeito simples é aquele que eu tenho um único núcleo, tá? Vamos ver a diferença agora para o sujeito composto, ó. No sujeito composto, eu posso ter 2 ou mais. O primeiro exemplo, bem simples, ó. Pai e filho viajam juntos todos os anos. Repara que aqui, ó, no sujeito simples, eu tinha lá, Pedro viajou, né? O substantivo concorda com o verbo, e aí eu mantenho a concordância. No segundo, ó, pai e filho, né? Pai e filha, pai e mãe, viajam juntos. Eu tenho mais de uma pessoa para concordar, por isso que o verbo fica no plural. Eu não posso falar pai e filho viajam juntos, tá? Porque o meu núcleo é composto, o meu sujeito é composto por 2 núcleos, tá? Ó, viajamos ele e eu para Cancún. Quem é o sujeito? Quem é que viajou? Na dúvida, gente, se o sujeito não estiver no início, porque a gente acha sempre que o sujeito vai estar no início do período, né? E nem sempre, às vezes a gente escolhe outra forma de escrever. Então, se não tiver no início, se você tiver dúvida de identificar, pergunta para o verbo, que a gente não pode mais ter dúvida de identificar o verbo, tá? Qual é o verbo? Viajamos. Quem viajamos? Ele e eu. Então, aí você já descobre o sujeito. E é composto porque eu tenho 2 núcleos, tá? Aprendem mais os humildes e os esforçados. Quem é que aprende mais? Os humildes e esforçados, tá bom? Chegaram 6 ou 7 clientes. Repara que aqui também eu estou usando o numeral como sujeito. Mas quem é que chegou? Quem chegaram? 6 ou 7 clientes. Ah, professora, não é clientes, então, que é o núcleo? Não, porque eu tenho ali, eu escolhi usar um numeral, então eu tenho 6 ou 7. Se eu falo assim, ó, chegaram uns clientes, né? Se eu uso o artigo indefinido, chegaram alguns clientes, o pronome indefinido, aí sim eu vou ter a mudança de núcleo, tá? E vai ser sujeito simples, mesmo estando no plural. Porém, aqui não. Tudo bem? Vocês entenderam isso? Mesmo no plural, o sujeito, ele não necessariamente ele vai ser composto porque está no plural, tá? Ele só vai ser composto se tiver 2 ou mais núcleos. Tudo bem? Era melhor esquecer o carro novo e viajar para Cancún. Aqui, ó, Cancún, desculpa.
Aqui o que acontece? Eu tenho também duas orações funcionando como núcleo do meu sujeito. Porque assim, ó, o que era melhor? Esquecer o carro novo e viajar, ou seja, ele preferiu deixar para lá o projeto do carro novo e fazer uma viagem, né? Então, essas duas orações aí que estão unidas pela conjunção E são o sujeito de era melhor. Tudo bem? Então, eu tenho dois núcleos, sujeito composto. E aí eu posso ter também um sujeito que está escondidinho dentro do verbo. Porque o verbo, ele concorda com a pessoa que ele se refere, né? Tanto que aí é que a gente acha o sujeito. Então, eu não posso falar, por exemplo, assim, ó, eu viajamos. Eu viajei, tu viajaste, ele viajou, nós viajamos. Para cada pessoa verbal, para cada pessoa que é representada pelo pronome reto, eu tenho uma terminação no verbo, né? Uma desinência, modo temporal e número pessoal. Então, dentro dessa desinência, eu consigo descobrir o sujeito. Presta atenção, ó. Gosto de viajar todos os anos. Presta atenção, quem é que gosta? Só pode ser eu. O sujeito está implícito, está oculto, né? A gente descobre o quê? Pela desinência do verbo. Então, por isso que a gente pode chamar esse sujeito de oculto, elíptico ou desinencial. Qualquer uma das três classificações, qualquer um dos três nomes, se refere à mesma classificação, tá bom? Chamava-se Maria, tinha 16 anos e trabalha no hospital municipal. O verbo ali, ó, tinha e trabalha, se refere quem? A quem? A Maria, que eu já falei antes. Né? Repara que aqui, ó, a Maria, eu comecei com a informação Maria e falei o quê? Que ela tinha 16 anos e trabalha no hospital. Esses dois verbos se referem a quem? A Maria. Né? Então, eu não posso dizer que não tem sujeito. Ele foi falado anteriormente. Tudo bem? E aí, a desinência do verbo dá a entender que seria o quê? Ele ou ela. E aí, eu tenho a referência no contexto, né? Dentro do texto, eu sei quem é esse ele ou ela, que é a Maria. Tudo bem, gente? Então, o sujeito oculto ou desinencial é aquele que a gente consegue determinar pela desinência do verbo. A gente só não vai poder fazer isso na terceira pessoa do plural, sem referente antes. Por exemplo, se eu falo assim, gostaram de viajar juntos. Se a frase está assim sozinha, eu não tenho como dizer que o sujeito de gostaram é eles. Por quê? Eu não sei quem é esse eles. Na terceira pessoa do plural, eles já envolve mais gente. Não é, por exemplo, igual ao nós, que é eu e mais alguém. O eles não me dá um sujeito determinado, tá? A não ser que, por exemplo, eu falei assim, Arthur, Pedro e Camila foram para a Disney. Eles gostaram de viajar juntos. Aí sim eu posso dizer que o sujeito é quem? Pedro, Arthur e Camila. Tem um sujeito composto, tá? Por quê? Porque eu tive referente antes. Se eu não tiver referente no meu texto, eu não posso classificar como sujeito oculto. Eu vou classificar como indeterminado. No sujeito indeterminado, eu tenho dois pontos para observar. Se o sujeito tiver na terceira pessoa do plural, como eu acabei de falar, ou se o verbo tiver na terceira pessoa, o verbo transitivo indireto ou direto, mais a partícula se, se. Lembra que na aula passada a gente falou sobre a partícula se poder ser índice de intervenção do sujeito, partícula passivadora ou o pronome? Então, aqui a gente vai ter o uso da partícula se para indeterminar o sujeito. Foi o que a gente viu na aula passada. Olha só, não se fala da morte do prefeito no jornal local. Não se fala. E ali, ó, não está escrito fala-se, né? Fala, hífen, se, porque o não atrai o pronome para perto dele. Então, não se fala. Quem é que não se fala? Não sei quem. Eu sei que existe alguém que não fala, mas eu não sei quem é. Então, eu não posso dizer que esse sujeito aí é simples, tá? Ele é indeterminado. E anunciaram a morte do prefeito. Repara que ali o verbo está na terceira pessoa do plural. Então, eu sei que alguém anunciou. Na verdade, algumas pessoas anunciaram, né? Porque anunciaram. Então, algumas pessoas ou alguns veículos, né, de informação. Não sei ao certo quem foi que anunciou. Eu falo assim, anunciaram, né? Ou seja, a ideia do sujeito determinado é passar a informação, mas sem dizer quem é que deu essa informação, quem é que fez esse fato, ou é porque eu não sei quem foi mesmo que realizou, tá bom? Então, prestem bem atenção quando eu tiver o verbo na terceira pessoa do plural e na terceira pessoa do singular, mais a partícula se, tá? Vamos lá. Olha agora esses dois últimos exemplos aqui, ó. Chove muito nessa cidade e há muitos animais no zoológico de Brasília. Preste atenção. Quais são os verbos? Ó, chove muito nessa cidade. Chove é o verbo, né?
Quando eu quero descobrir o sujeito, lembra que eu falei? Pergunta para o verbo. Chove, quem é que chove? Eu não tenho como saber quem é que chuva chove, né? Eu não tenho muito o que falar, né? Ou seja, vamos ver aí o que acontece com esse tipo de sujeito. Igual a muitos animais no zoológico, né? O verbo haver aí sendo usado com o sentido de existir. Vamos ver o que se fala sobre eles. A gente vai ter alguns casos em que a oração não vai ter a posição do sujeito ocupada. Então, a classificação, mesmo assim, a gente vai ter que dar a classificação. E a classificação vai ser de oração sem sujeito ou sujeito inexistente. É só para demarcar que naquele período não temos um sujeito praticando a ação. Por quê? Porque o verbo que está sendo usado é um verbo impessoal. O que é um verbo impessoal? Impessoal, sem pessoa. É um verbo que não quer dizer pessoa de gente, tá? É pessoa verbal. Eu não tenho alguém realizando essa ação. Por exemplo, quem é que vai chover, gente? Ninguém chove, né? O que chove é a chuva. Eu não tenho muito... tem certos tipos de verbo que não tem. A gente não tem muito... Não precisa de saber quem foi que fez, até porque é uma coisa muito óbvia, como é o caso de chover. Por exemplo, amanheceu lindamente hoje. O dia está lindo. Né? O dia está lindo não, o dia está lindo tem um sujeito. O dia está lindo. Né? Quem é que está lindo? O dia. Agora, se eu falar amanheceu lindamente. Quem amanheceu? Aí, né? A não ser que eu fale assim, o dia amanheceu lindamente. Aí, beleza. Mas se eu só tiver a ação verbal na terceira pessoa, principalmente, esses tipos de verbo não vai ter sujeito. E aí, quais são esses tipos de verbo? Vamos lá. Verbos ou expressões que denotam fenômenos da natureza, que indicam fenômenos da natureza. De manhã choveu muito, amanheceu, nevou, chove torrencialmente, tá? Tudo que indica fenômeno da natureza não vai ter sujeito. O verbo haver com o sentido de existir. Se você puder substituir o verbo haver por existir, é porque ele tem o sentido de existir. Por exemplo, há muitos animais no zoológico de Brasília. Se eu quiser substituir por existir, existem muitos animais no zoológico de Brasília. Preste atenção, com o verbo haver, eu não vou ter sujeito. Mas se eu escolher mudar o verbo, colocar assim, existem muitos animais, aí eu vou ter sujeito, que vai ser muitos animais. Por quê? Eu tenho concordância entre o verbo e o sujeito. Há muitos animais, o verbo é impessoal. Eu não tenho concordância porque aí o verbo haver tem sentido de existir. E esse é um outro ponto que faz a gente determinar que não tem sujeito na oração, tá? Ou com o verbo haver indicando o tempo decorrido, ó. Aguarda a encomenda há 2 dias, era bastante tarde, né? Nesse caso, esses verbos, o haver, né? E o era, que é o verbo ser também, indicando o tempo decorrido, ou fazer, por exemplo, faz 2 anos que não vejo. Eu também não tenho sujeito, tá? Porque o verbo fazer, haver e existir indicando o tempo decorrido, tá bom? Muito comum, eu vejo, né, não é normal, mas é comum ver em algumas publicações, enfim, por exemplo, fazem 5 anos que você entrou na minha vida e mudou completamente. Não fazem 5 anos, 5 anos não faz nada. 5 anos é o tempo que ela está com a pessoa. Então, faz 5 anos, tá? Sempre no singular, se estiver indicando o tempo decorrido. A mesma coisa, há 2 horas atrás, cheguei. Cheguei há 2 horas atrás. Eu não preciso de falar o atrás se eu já escolhi usar o verbo haver indicando tempo decorrido. Ou você fala, cheguei há 2 horas, ou cheguei 2 horas atrás. Tá bom? E ali o último caso, com os verbos ser, fazer e ir, indicando tempo ou relacionado a fenômeno da natureza. Fazia frio durante aquela noite e vai para uns 2 anos que não vejo meus pais. Então aqui, ó, o verbo fazer, o que fazia? Frio? Não, eu não tenho como dizer quem é que estava fazendo frio. Não sei, né? Porque não existe. Estava fazendo frio. Além de ser um fenômeno da natureza, eu estou usando o verbo fazer para indicar esse fenômeno. Então, não tem sujeito. E vai para uns 2 anos. Quer dizer o quê? Tem 2 anos aí que eu não vejo meus pais, né? Que eu não encontro com eles. Tá bom, gente? Então, verbos que indicam o fenômeno da natureza. Haver com sentido de existir. Haver, fazer e ser indicando o tempo decorrido. E os verbos ser, fazer e ir indicando também tempo meteorológico, né? Tempo que tem a ver com o clima, ou indicando tempo. Tá bom? Eu não vou ter sujeito. Então é isso, a gente tem 5 tipos de sujeito: simples, composto, oculto
indeterminado e sem sujeito. Olhem, verifiquem direitinho essa questão, né, da análise dos períodos. Eu vou enviar para vocês exercícios para que vocês possam fazer essa análise, separar o sujeito do predicado e me dizer qual é o tipo de sujeito. Para que isso é importante? Para a gente trabalhar a relação de concordância verbal. Porque se o sujeito é aquele que concorda com o verbo, eu preciso fazer essa concordância de maneira adequada. Tá bom? Por favor, anotem as dúvidas de vocês e a gente tira na nossa aula online. Tá bom? Beijo!